Você já sentiu o chamado do vazio? Não apenas o silêncio da solidão, mas aquela sensação vertiginosa de estar à beira de um precipício interior. O abismo atrai porque é a promessa do desconhecido, mas também apavora, porque pode significar perda total. Por que então tantos de nós sentimos esse impulso secreto de olhar para baixo, de se aproximar daquilo que pode nos destruir? Friedrich Nietzsche escreveu: quem luta com monstros deve velar para que, ao fazê-lo, não se torne também um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olhará dentro de você. Essa é a essência da tentação. O abismo não é apenas ausência, ele devolve o olhar. Ele desperta em você aquilo que tenta esconder. O vazio funciona como um ímã porque representa tanto a aniquilação quanto a possibilidade de renascimento. É como uma chama. Pode queimar até reduzir a cinzas, mas também pode aquecer e iluminar. Essa dualidade é o que o torna tão perigoso e tão fascinante. Quantas vezes você já se pegou desejando apagar tudo, começar de novo, sumir por completo? Esse é o sussurro do abismo, uma voz que oferece ao mesmo tempo destruição e libertação. Historicamente, grandes pensadores se aproximaram desse precipício. Dostoiévski escreveu sobre personagens que só encontravam sentido ao se confrontar com a própria ruína. Kierkegaard descreveu a angústia como a vertigem da liberdade, quando você percebe que pode escolher saltar ou não, e essa escolha o assombra. O abismo é, no fundo, a consciência radical de que tudo poderia acabar, ou recomeçar, em um único passo. Mas por que essa tentação nos atrai tanto? Porque o abismo revela a fragilidade da vida cotidiana. De repente, você percebe que suas preocupações com status, elogios ou posses são apenas distrações frágeis diante da vastidão do nada. O vazio escancara a futilidade da corrida diária. Ele pergunta: se tudo pode ruir, por que você continua sustentando ilusões tão pequenas? Essa pergunta não é confortável. Ela incomoda porque desmonta certezas. Mas é exatamente nesse desconforto que mora a possibilidade de transformação. O abismo não é apenas uma ameaça, ele também é um teste. Ele separa os que fogem da própria verdade daqueles que ousam atravessar a escuridão para se encontrar. E aqui surge o paradoxo. Quanto mais você evita o abismo, mais ele cresce em silêncio dentro de você. Mas quando o encara de frente, descobre que não é um inimigo, mas um portal. Ele não exige que você se jogue, mas que aceite o risco de olhar para dentro sem garantias. Então reflita: o que você teme mais? Cair no abismo ou nunca descobrir o que poderia ter encontrado ao encará-lo? O que sobra depois de todas as máscaras caírem, depois que o abismo for encarado e as sombras reveladas? Muitos acreditam que o vazio é apenas destruição, um deserto sem saída. Mas e se ele for, na verdade, o terreno fértil de onde algo novo pode nascer? Na tradição filosófica, o nada sempre foi visto com ambivalência. Para Heidegger, o nada não era a ausência absoluta, mas a condição que nos permite questionar o sentido da existência. É quando tudo parece ruir que surge a chance de perguntar: o que de fato quero construir agora? O vazio não é apenas fim, é também possibilidade. Pense em um campo queimado pelo fogo. À primeira vista, só há cinzas e desolação. Mas com o tempo, a terra se torna mais fértil, pronta para novos brotos. Assim funciona também o vazio interior. Ele incinera ilusões, mas ao mesmo tempo abre espaço para o nascimento de algo mais verdadeiro. A dor da perda pode se transformar em clareza. A solidão pode dar lugar a uma autenticidade que nunca dependeu dos outros. Cada uma dessas escolhas é um broto nascendo entre as cinzas. Mas cuidado, o renascimento não significa negar o vazio, mas sim habitá-lo. É reconhecer que ele sempre estará presente, como um lembrete de que nada é fixo,
de que tudo pode ruir e se refazer. É nesse reconhecimento que nasce a verdadeira liberdade. Como dizia Sartre, o homem está condenado a ser livre. Essa condenação não é bargo, mas oportunidade. Você é livre porque nada está garantido. Nada está escrito de forma definitiva. Então, o que o vazio lhe revelou até aqui? Talvez que você não é suas máscaras, que você não é apenas suas sombras, que você não é um medo do abismo. Você é aquele que, mesmo entre ruínas, pode escolher reconstruir. O nada, longe de ser um fim, é o primeiro passo de uma criação consciente. No silêncio, quando tudo parece perdido, uma pergunta ecoa. Você terá coragem de usar o vazio como chão para o seu renascimento? Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Há momentos em que, mesmo cercado de pessoas, você sente um buraco dentro de si. Esse vazio muitas vezes é temido. Tentamos preenchê-lo com distrações, redes sociais, conversas superficiais, compras, até mesmo relacionamentos que não tocam a alma. Mas o que acontece quando finalmente não há mais nada para abafar o silêncio? Carl Jung escreveu que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O vazio é justamente esse convite ao despertar. Quando o mundo exterior se cala, você se confronta com sua própria essência. E o que descobre? Nem sempre é bonito. O vazio é como um espelho que não mente. Nele você vê seus medos, suas fragilidades, suas contradições. Imagine-se em um quarto escuro. Nenhuma voz, nenhum som, nenhuma imagem para se apoiar. Apenas você e a vastidão silenciosa. O que aparece primeiro? Ansiedade? Culpa? Talvez uma lembrança incômoda que você preferiria esquecer? É nesse território sombrio que o eco do silêncio começa a falar. Ele revela verdades que você tenta silenciar todos os dias. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas como encontrar esse porquê se você foge de si mesmo? O vazio obriga você a parar e perguntar: o que de fato me move? Sem a pressão social, sem o desejo de agradar, sem as máscaras que sustenta do cotidiano. No silêncio, não há palco, não há plateia. Só existe você e a pergunta crua: quem sou eu? Esse confronto é doloroso porque exige despir-se das ilusões. Muitos não suportam esse mergulho e preferem se perder em barulhos externos. É por isso que, em nossa sociedade hiperconectada, estar sozinho parece quase um pecado. Mas o paradoxo é este: apenas quem se permite ouvir o vazio pode começar a construir algo sólido em si. O eco do silêncio interior não é inimigo, é guia. Ele revela onde estão suas feridas não curadas, seus desejos não vividos, seus sonhos abandonados. É como se a escuridão lhe mostrasse o mapa das suas cicatrizes. Você pode escolher ignorá-lo, ou pode, com coragem, segui-lo. Quando você se cala e escuta, descobre que o vazio não é ausência, mas presença. Uma presença misteriosa, incômoda, mas real. É a presença de você mesmo sem disfarces. E talvez seja essa a verdade mais incômoda, a de que não precisamos do mundo para nos revelar, mas sim do silêncio. No fundo, o vazio é apenas um convite. Ele sussurra: pare de fugir, olhe para dentro. Tudo o que você teme já está em você, mas também tudo o que você busca. Você já reparou quantas versões de si mesmo você interpreta todos os dias? Há o você que sorri para colegas de trabalho, o você que se molda para agradar amigos, o você que tenta se mostrar forte para familiares. É como se o mundo fosse um grande teatro e cada ambiente exigisse uma máscara diferente. Mas o que acontece quando as luzes se apagam e a plateia vai embora? Quem sobra no palco?
William Shakespeare dizia que o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres são apenas atores. Mas há um detalhe que raramente é lembrado: nenhum ator suporta eternamente a própria máscara. O vazio, esse silêncio que se impõe quando ninguém está olhando, é o momento em que os disfarces caem, e o que surge no espelho pode ser assustador. Na escuridão, você não precisa mais sustentar papéis. A voz que dizia, seja agradável, mostre-se forte, não demonstre fraqueza, desaparece. E de repente, surge o rosto verdadeiro, aquele que você mesmo evita. É o rosto cansado de tantas encenações, o rosto que carrega cicatrizes que você finge não ter. Nietzsche alertava que tornar-se quem se é talvez a tarefa mais difícil da existência, porque para ser autêntico, você precisa primeiro atravessar a destruição das ilusões que criou sobre si. E esse processo não é elegante, é brutal. É o momento em que você percebe que muito do que chamava de identidade era apenas defesa, um mecanismo para ser aceito. Pergunte-se: quantos relacionamentos você já manteve apenas por medo da solidão? Quantas opiniões você já defendeu apenas para não parecer deslocado? Quantos sorrisos você já forçou para não revelar dor? Todas essas escolhas são máscaras. E quando o vazio chega, ele as arranca uma por uma, deixando exposto o que você tentou esconder até de si mesmo. Esse desmascaramento pode ser sentido como morte, e de certo modo, é. A morte da versão inventada, a morte da persona que você acreditava ser. Mas, paradoxalmente, só após essa queda, você pode começar a viver de fato. Porque viver sob máscaras é sobreviver, nunca existir plenamente. Carl Jung chamava essa face oculta de sombra. Não aquela sombra que é inimiga, mas a parte de você que foi rejeitada, escondida e agora exige ser reconhecida. Encará-la é doloroso, mas necessário. Como um ator que finalmente larga o figurino, você descobre quem realmente habita por trás das cortinas. O vazio, nesse sentido, não é destruição, é revelação. Ele não rouba a sua identidade, mas desmonta o que era falso para que algo mais autêntico possa nascer. E talvez essa seja a função mais incômoda da escuridão: devolver a você o rosto que nunca precisou de plateia. Então, eu lhe pergunto: quando a noite cair e não houver ninguém para aplaudir, você terá coragem de encarar o rosto que sobrar? Você percebeu a jornada que percorremos? Do silêncio que ecoa dentro de você, passando pelas máscaras que caem, pela vertigem do abismo, até chegar ao renascimento no nada. O vazio, antes visto como ameaça, revelou-se como professor. Um mestre severo, mas justo, que não aceita ilusões. A verdade incômoda é que o vazio nunca foi seu inimigo. Ele sempre esteve ali, esperando o momento em que você tivesse coragem de escutá-lo. E quando você o escuta, percebe que sua vida não é feita apenas de papéis sociais, de medos ocultos ou de distrações superficiais. Você é algo além disso, algo que só pode ser descoberto na escuridão. Maquiavel escreveu: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase nos lembra de como somos apegados a coisas passageiras, como status, poder ou imagem. Mas o vazio mostra que tudo isso pode ser arrancado em um instante. E quando sobra apenas você, sem posses e sem máscaras, descobre o que realmente tem valor. O vazio é cruel porque destrói, mas é também generoso porque liberta. Ele arranca de você aquilo que não era sólido e deixa apenas o essencial. E é nesse essencial que mora a verdade.
Você não é definido por aplausos ou rejeições, mas pela coragem de olhar para dentro sem fugir. Pergunte-se agora: quantas vezes você tentou calar o silêncio? Quantas vezes fugiu da solidão apenas para não encarar a si mesmo? E o que aconteceria se, em vez de fugir, você aceitasse o convite do vazio? Talvez descobrisse que o que parecia um abismo é, na verdade, um espelho. Nietzsche nos alertou: torne-se quem você é. Não há tarefa mais difícil nem mais necessária. Tornar-se quem você é exige atravessar o desconforto, suportar a vertigem, abraçar suas sombras e, por fim, renascer no nada. É um caminho solitário, mas nenhum outro conduz à liberdade verdadeira. E agora, diante de tudo o que foi dito, resta apenas uma pergunta: você está pronto para escutar o vazio dentro de si e permitir que ele revele a verdade que você sempre temeu? O vazio não desaparecerá. Ele sempre estará presente como sombra silenciosa. Mas a forma como você se relaciona com ele pode mudar para sempre. Você pode temê-lo, pode fugir, ou pode usá-lo como portal para algo maior. A escolha, como sempre, é sua.